A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da Comunidade Mariana Boa Semente. Estamos começando com você mais um encontro de direção espiritual com este grande santo da nossa igreja, este doutor da nossa igreja, São Francisco de Sales, o Bispo de Genebra. Pode ficar à vontade, sente-se como se você estivesse diante de São Francisco de Sales para uma conversa. No nosso encontro de hoje, nós vamos continuar falando sobre o que é uma devoção autêntica a Deus. Você sabe, nós estamos com a meditação do livro Filoteia, de São Francisco de Sales, que é uma verdadeira direção espiritual, um livro que nasceu, como a gente já detalhou em episódios anteriores, de uma espécie de coletânea de tantas orientações, de tantas direções espirituais que São Francisco de Sales fez e acolheu um santo conselho de reunir todas elas, pelo menos numa fase inicial dessa caminhada espiritual, neste livro precioso que eu espero que você já tenha em suas mãos, se não, procure adquirir o quanto antes. E depois de conhecer um pouquinho São Francisco de Sales, de falar um pouco sobre o livro Filoteia, no nosso encontro anterior, a gente já trouxe aqui o primeiro capítulo do livro, já dando uma noção, segundo São Francisco de Sales, do que é uma vida de união com Deus, uma vida de amizade com Deus, uma vida de devoção verdadeira a Deus. E hoje a gente vai dar continuidade neste assunto, já entrando no segundo capítulo do livro Filoteia. Eu quero que você invoque comigo o Espírito Santo, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá, você que está nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso, você, querido irmão, querida irmã, que está conosco pela internet, através do nosso YouTube, do nosso Facebook, do nosso Instagram. Já motivo você, se não é inscrito ainda no nosso canal, se não segue ainda este perfil, já na confiança, no amor, faça isso agora. Clica aí o botão inscrever-se, o botãozinho seguir, comece a receber o nosso conteúdo, né? Já deixa o seu like, o seu sinal de gostei na medida que você for achando interessante o conteúdo e não fique só para você. Compartilhe com outras pessoas para que esta palavra de orientação de vida, de orientação espiritual chegue a muitos corações. Vamos rezar conosco? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, livro Filoteia, vamos dar continuidade a esta nossa direção espiritual. Sinta-se aconselhado, animado, motivado por São Francisco de Sales. Sente-se aí junto ao Bispo de Genebra, este grande doutor da igreja, e vamos ouvi-lo falar, vamos aprender com ele a crescer na amizade com Deus. E o que é esta amizade, esta união, esta proximidade com Deus, esta devoção? Segundo capítulo, vamos começar. Propriedades e excelência da devoção. Quais são as propriedades desta devoção a Deus, desta união com Deus que eu preciso ter e você também? E por que ela é tão importante para a nossa vida? Quer ser feliz? Quer ser uma pessoa realizada? Tem uma vida devota e está no lugar certo. Esta é uma introdução à vida devota, uma motivação para iniciarmos bem este caminho. E se você já vive esse caminho, já é uma pessoa próxima de Deus, para revisar, ver se está fazendo uma caminhada da forma mais adequada para aprofundar essa relação com Deus. Diz São Francisco de Sales: aqueles que desanimavam
os israelitas na empresa de conquistar a terra prometida, diziam-lhes que esta terra consumia os habitantes, isto é, que os ares eram tão insalubres que aí não se podia viver, e que os naturais da terra eram homens bárbaros, monstruosos, a ponto de comer os seus semelhantes como gafanhotos. Deste modo, Filoteia sou eu, Filoteia é você, uma alma que quer ser amiga de Deus, que é amiga de Deus. Diz São Francisco para mim e para você: o mundo anda a difamar diariamente a santa devoção, espalhando por toda parte que ela torna os espíritos melancólicos e os caracteres insuportáveis, e que, para persuadir-se, é bastante contemplar o semblante enfadonho, triste e pesaroso das pessoas devotas. Você entendeu? Ele está dizendo que o mundo por aí diz que esse negócio de amizade com Deus, de rezar, de ir à igreja, de procurar ter uma vida próxima a Deus, é uma coisa ruim, é uma coisa para pessoas que são tristes, desanimadas, enfadadas, pesadas. E não é nada disso. A amizade com Deus é um caminho de alegria. É claro, se você está triste, desanimado, abatido, vem para cá, vem para essa amizade com Deus. A amizade com Deus é a única que pode realmente nos realizar. Mas temos que ter esse cuidado. Não é o que o mundo por aí diz. O mundo diz: venha curtir a vida, vá aproveitar as coisas boas que o mundo oferece. Esse negócio de buscar a Deus só vai lhe deixar recalcado, cheio de proibições. Mentira, viu? Por isso que ele compara com o medo que queriam colocar no coração dos israelitas, convidados por Deus à terra prometida. Então, era uma tentativa de desanimá-los. Não desanime, busque a Deus. Busque a Deus, sem se amedrontar, sem se intimidar, sem desanimar. Por isso continua São Francisco de Sales dizendo o seguinte, na mesma comparação com os israelitas daquele tempo. Ele diz: mas, como Josué e Caleb, que tinham ido explorar a terra prometida, asseguravam que eram muito ao contrário, pastagens, paragens deliciosas e encantadoras por sua fertilidade e beleza. Assim também, todos os santos, animados do Espírito Santo e da palavra de Jesus Cristo, asseveram que a vida devota é suave, aprazível e ditosa. Meu irmão, minha irmã, os santos e santas, qual é o seu santo de devoção? Escreve aí, você que está conosco pela internet. É Santo Antônio? É Santa Teresinha? Você que está pela Rádio Cultura, manda uma mensagem para nós. Diga o nome do seu santo de devoção. São Francisco de Sales, que eu espero que entre na sua lista de santos de devoção, está dizendo que os santos e santas nos animam a buscar a amizade com Deus. A amizade que eles buscaram, que eles viveram e que hoje desfrutam para sempre, eternamente, profundamente, intimamente no céu. A amizade com Deus, a vida unida a Deus, a vida próxima a Deus, meu irmão, minha irmã, pelo testemunho dos santos, é suave. Aí você pode dizer, não, mas é que eu saiba, os santos, todos eles sofreram muito, tiveram que enfrentar dificuldades, tiveram que passar pela cruz. Deixa eu perguntar para você, você acha que uma pessoa que não busca a Deus não sofre? Tem alguém neste mundo que não sofre, que não passa por problemas? Você sabe que não. Tanto aquele que reza como aquele que não reza. Às vezes os problemas são até maiores. A questão é, o que é melhor? Passar pelos sofrimentos, pelas dificuldades sozinho, com as próprias forças, ou acompanhado pelo amor,
pelo consolo de Deus. Lembra o que Jesus disse? O meu fardo é leve. É claro, Jesus não engana. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas não vai segui-lo sem a graça, sem a ajuda, sem o apoio. É verdade, os santos e santas, como tantas outras pessoas do mundo, enfrentaram dificuldades e grandes dificuldades, mas sempre com a presença de Deus, com a amizade de Deus, com a força de Deus. Por isso eles dizem que esta vida com Deus é suave, é aprazível, dá uma alegria que o mundo não pode dar, dá um contentamento que vem de dentro para fora. Dá para acreditar no testemunho desses homens e mulheres que hoje são felizes para sempre no céu. Vê o mundo que as pessoas devotas jejuam, rezam, sofrem com paciência as injúrias que eles fazem, cuidam dos enfermos, dão esmolas, guardam longas vigílias, reprimem os ímpetos da cólera, detêm a violência de suas paixões, renunciam aos prazeres sensuais e fazem tantas outras coisas que são de si custosas e contrárias à nossa natureza. Mas o mundo não vê a devoção interior que torna tudo agradável, doce e fácil. Essa é a questão. Talvez as pessoas, quando olham de longe alguém que procura estar perto de Deus, viver a vontade de Deus, estar na igreja, vivendo o que a igreja orienta, vai observar tudo isso, que as pessoas fazem jejum, é importante fazer jejum, cuidar dos enfermos, não retribuir as ofensas recebidas, dar esmolas, fazer longos tempos de oração. Só que as pessoas não veem que isso, se é verdadeiro, se é autêntico, vem de dentro para fora. E como é algo que parte do coração, pela própria graça de Deus, pelo amor de Deus agindo em nós, não conseguem perceber, como diz São Francisco de Sales, que na realidade todas essas coisas que parecem ser tão difíceis, tão exigentes, são, olha que bonito, doces, agradáveis e fáceis, porque são fruto da ação da graça de Deus em um coração generoso. E aqui ele traz mais um dos seus exemplos primorosos. Escute, presta atenção às abelhas do lomilho. O sumo que aí encontram é muito amargo, mas ao chuparem-no, as abelhas o convertem em mel. O homem de Deus, a mulher de Deus transforma esses esforços, essa vida dedicada, numa vida suave, numa vida doce, porque é fruto da ação do Espírito Santo no nosso coração. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? A ideia é animá-lo a isso, a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus, não parando pelo medo dos esforços, das exigências, mas tendo a certeza de que é a graça de Deus que vai realizar essa obra no seu coração. Confessamos a puridade, almas mundanas, que no começo muitas amarguras encontram as pessoas devotas nos exercícios de mortificação e penitência. Mas, com o tempo e a prática, essas amarguras se vão mudando em suavidades e delícias. Vale a pena. Vale a pena. A gente poderia comparar, por exemplo, com alguém que tem uma vida sedentária, que não pratica nenhum tipo de atividade e por isso está adoecendo, e por isso está envelhecendo, enfraquecendo e tudo que você puder imaginar de negativo. É assim uma alma longe de Deus. Vai enfraquecendo, vai adoecendo, vai envelhecendo. E aí essa pessoa começa a desenvolver alguma atividade física orientada da melhor maneira, por isso você está aqui numa direção espiritual, está entendendo a comparação? E no primeiro momento isso vai ser custoso, se acostumar com aquela rotina, com aquele hábito, com aquele esforço físico. Porém, aos poucos a pessoa vai percebendo, nesse exemplo, fisicamente, que está sendo bom, que vale a pena aquilo. Da mesma forma, São Francisco de Sales está dizendo, é claro, no início, quando você vai se adequar aos seus horários de oração,
a estar com Deus, a rejeitar o pecado, a deixar muita coisa errada que está fazendo. Isso pode ser amargo no primeiro momento. Porém, com o tempo, se torna suave e delicioso. É bom ser amigo de Deus. Os santos nos asseguram isso. Vale a pena. Custe o que custar. Vale a pena, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar ouvindo exemplos, motivações simplesmente esplêndidas que São Francisco de Sales traz para nós. Os mártires, você sabe, os mártires, aquele lá do início da igreja, que ainda tem alguns nos dias de hoje que são capazes de morrer pela amizade com Deus. Os mártires, no meio das chamas e amarrados às rodas, pensam estar deitados num leito de flores, perfumado deliciosamente. Você sabe que era uma das coisas que impactavam os romanos naquele tempo que os primeiros cristãos eram levados ao martírio. Muitos deles enfrentavam o martírio sorrindo. Como é que alguém consegue sorrir numa situação daquela? E eles diziam que isso se dava pela companhia, porque não estavam sozinhos. Era Jesus com eles. Como São Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. De certa forma, era Cristo que sofria neles, pela certeza da ressurreição. Tudo isso suaviza a exigência dessa vida doada a Deus. Ora, diz São Francisco de Sales, se a devoção pode suavizar por suas doçuras os maiores tormentos e a mesma morte, que não fará ela na prática das virtudes? Olha, se isso é possível ser suavizado no caso dos mártires, numa situação tão extrema, como não ser suave com a graça de Deus, com a amizade de Deus, procurar praticar a bondade, mesmo que isso muitas vezes custe esforço, a prática das virtudes, a prudência, a justiça, a fortaleza, a moderação, a temperança, por mais dificultosas e ásperas que sejam. Não se poderá dizer que a devoção é para esses atos de virtude o que o açúcar é para as frutas que ainda estão verdes, suavizando-lhes o sabor, e, se já estão maduras, tirando-lhes o resto que ainda possa sobrar de amargo. Na verdade, a devoção sazona todas as coisas com uma afabilidade extrema, atenua o amargor das mortificações, preserva o pesar dos pobres, consola os oprimidos, humilha o orgulho na prosperidade, soleva o enjoo da solidão, torna recolhidos os que andam a lidar com o mundo. É para nossas almas o que o fogo é no inverno e o orvalho no verão. Faz-nos moderados na abundância e pacientes no sofrimento e pobreza. Tira proveito tanto das honras como dos desprezos. Enfrenta com a mesma disposição o prazer e a dor e inunda nossa alma de uma admirável suavidade. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a Rádio Cultura, você que está acompanhando a web rádio Jesus Misericordioso, você que está conosco pela internet, quando nós estamos nesta verdadeira devoção, união, amor a Deus, proximidade com Deus, nós vivemos bem em qualquer circunstância, no inverno ou no verão, na abundância ou no sofrimento e na pobreza, na hora das honrarias ou na hora dos desprezos, no prazer ou na dor. A graça de Deus nos acompanha e nos leva a viver bem sem nos perdermos. Você sabe, uma pessoa pode se perder numa ocasião de prazer, de contentamento, de alegria, e pode se perder numa ocasião de dor, numa ocasião de prazer, de alegria, de contentamento, esquecendo que a fonte da sua alegria é Deus e se entregando aos prazeres, ao dinheiro, à condição social, sei lá o quê. E pode se perder também numa hora da dor, se entregando ao desespero, à revolta. Se formos amigos de Deus, permaneceremos na paz, na retidão, no equilíbrio de vida, na suavidade de vida, seja em qual for a circunstância. No fogo do inverno ou como um fogo no inverno ou como um orvalho no verão.
No inverno você precisa de algo que aqueça, o fogo. No verão você precisa de algo que suavize, o orvalho. Pois é, assim a graça de Deus, a amizade que, uma vez tendo com Deus, nos proporciona. Se você está entendendo, diga: eu quero esta amizade com Deus. Diga: eu quero uma vida doada a Deus. Eu quero uma vida devota. Eu quero esta devoção na minha vida. Escreva aí no seu celular, escreva aí no seu computador. Vamos continuar ouvindo a sabedoria deste grande santo, São Francisco de Sales. Mais um exemplo bíblico. É um verdadeiro estudo bíblico aqui. Cada encontro, que bom que você está conosco no encontro de hoje. Já está lhe fazendo bem? Compartilhe com outras pessoas. Copia agora o link deste vídeo, coloca aí em alguns dos seus grupos de WhatsApp, de amigos, de família, manda no privado, pelo Instagram, outras pessoas. Se está pela rádio, convida para estar conosco neste nosso encontro de hoje. Vamos ouvir então. Contempla a escada de Jacó, a qual é uma verdadeira imagem da vida devota. Os dois lados da escada representam a oração, que suplica o amor de Deus, e o outro, a recepção dos sacramentos que o conferem. E aí você pode tentar lembrar aquela imagem, né? Jacó, ele viu uma escada, né? Ligando aquele lugar onde ele estava até o céu. E aqui São Francisco de Sales compara os dois lados da escada, a oração, né? Nós aqui, do lado de cá, buscando a Deus, suplicando o amor de Deus, o outro, a recepção dos sacramentos, né? Como que os anjos de Deus subindo e descendo naquela escada, trazendo a graça de Deus cada vez que você comunga, cada vez que você confessa, a graça que você recebeu quando você foi batizado, quando você foi crismado, você que é casado, a graça que desceu do céu sobre você, os anjos trazendo quando você se uniu em matrimônio, quando você foi ordenado padre, querido padre, sua bênção, você que está nos acompanhando agora. Então, olha que imagem bonita, recordando a escada de Jacó. Os degraus são os diversos graus de caridade. Para você chegar mais perto, você vai subindo, né? Os graus de caridade, quanto mais você ama a Deus e, consequentemente, aos irmãos, mais você sobe os degraus dessa escada na direção de Deus. São os degraus da caridade pelos quais se sobe de virtude em virtude. Quanto mais eu e você nos esforçamos pelo que é bom, pelo que é reto, pelo que agrada a Deus, a gente vai subindo nessa proximidade com Deus. Ora, abaixando-se até a servir o próximo e suportar-lhes as fraquezas. Ora, guidando o espírito pela contemplação até a união caritológica com Deus. Olha como é que a gente sobe os degraus, né? Seja quando você se abaixa para ajudar alguém, fisicamente, psicologicamente, materialmente, espiritualmente. Quantas pessoas necessitadas precisam que eu e você nos abaixemos indo ao encontro delas? E você sobe o degrau também quando você eleva o coração para Deus através da oração. Olha, ao irmão, ao Pai, ao irmão, ao Pai. E assim a gente vai subindo essa escada. É assim que funciona essa devoção. Considera como esses anjos resplandecentes, revestidos de um corpo humano, sobem e descem pela escada, lembrando-nos os verdadeiros devotos que possuem o espírito evangélico. Parecem jovens e, com isso, estão indicando o vigor e a atividade espiritual da devoção. Uma verdadeira pessoa amiga de Deus, ela tem este vigor, esta determinação que é próprio dos jovens, né? Por isso que essa imagem dos anjos lembram os jovens, para dizer que essa amizade com Deus nos dá este vigor, esta determinação pelo bem. Suas asas representam o voo e o enlevo da alma para Deus por meio da oração. Está dando para entender? A escada de Jacó, a imagem dos anjos, traz para cada um de nós, diz São Francisco de Sales, essa imagem da devoção a Deus, né? A descida, ir ao encontro dos necessitados. A subida, é levar o coração para Deus. A juventude dos anjos, o nosso vigor
quando estamos nesta união com Deus. As asas, este nosso elevar o coração para Deus. Fantástico, né? São Francisco de Sales nos introduz assim na palavra de Deus de uma forma muito linda. Quase terminando o nosso encontro de hoje, mas continua ainda, dá para receber muita riqueza aqui. E como eles têm também pés, né, nessa imagem dos anjos subindo e descendo a escada, parece que nos estão inculcando o nosso dever aqui na terra. Olha, atenção, a amizade com Deus não é viver nas nuvens, viu, meu irmão, minha irmã? Filoteia, querida, meu irmão, minha irmã que quer viver na amizade com Deus, tem que ter um coração elevado. Corações ao alto, nosso coração está em Deus, porém, sem deixar de cumprir o dever aqui na terra. Você ainda está aqui na terra, então tem muita coisa para você fazer por aqui. Tem muita gente precisando da sua ação aqui. De viver com os outros homens em santa harmonia e sociedade. A beleza e o júbilo que transparecem em seus semblantes, a imagem dos anjos subindo e descendo as escadas, a escada de Jacó. A beleza. O que é que isso quer dizer? Olha aí o ensinamento. Ensinam para nós com que tranquilidade devemos encarar os incidentes da vida. Olha só, quantas vezes, meu irmão, minha irmã, eu e você ficamos atormentados, com um semblante abatido diante das realidades difíceis que a gente enfrenta na vida. Nessa imagem aqui, os amigos, as amigas de Deus. Quanto mais amigos e amigas de Deus permanecem com um semblante sereno, tranquilo, encarando os incidentes da vida. Isso é fruto do nosso esforço? Não, é pura graça de Deus. Só vive assim quem é amigo de Deus. Por isso eu quero essa amizade e você precisa querer também, eu espero que você queira. Sua cabeça, olha lá, os anjos subindo e descendo a escada de Jacó. Sua cabeça, suas mãos e pés descobertos dão-nos a refletir que nenhum outro motivo devemos ter em nossas intenções e ações além do de agradar a Deus. O amigo de Deus não quer aparecer, o amigo de Deus não está buscando recompensas. Olha como a gente precisa purificar a nossa devoção a Deus. Um amigo de Deus só quer uma coisa, agradar a Deus. Um verdadeiro amigo, ele só quer uma coisa, agradar o amigo. O verdadeiro amigo não é interesseiro. Você concorda? Às vezes a nossa amizade com Deus é tão interesseira. Às vezes é uma amizade com medo. Alguém que é amigo do outro com medo do que o outro pode fazer, não é uma amizade verdadeira. O verdadeiro amigo de Deus, como os anjos com as mãos e os pés descobertos, só tem uma única intenção nas suas ações, agradar a Deus. O resto do corpo trazem-no coberto de uma gaze finíssima. Você está entendendo, né? A descrição dos anjos da escada de Jacó, dando-nos a entender que na necessidade de nos servirmos do mundo e das coisas mundanas, devemos tomar somente o que é de todo imprescindível. Olha que ensinamento já no finalzinho do nosso encontro de hoje. Você que é amigo de Deus, você que é amiga de Deus e quer crescer nesta amizade, nesta devoção, você está no mundo, meu irmão, eu também. Nós vamos precisar das coisas do mundo, né? Enquanto a gente está aqui, a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que vestir. A gente precisa também se divertir, né? Conviver, etc. e tal, estudar, trabalhar, tudo isso. Porém, atenção, somente com aquilo que é imprescindível, não se empanturrar com as coisas do mundo, não ter uma vida mundana, não se encher das coisas do mundo, além do que realmente é necessário. Tomar somente o que é de todo imprescindível. E vai terminando assim São Francisco de Sales, no finalzinho deste capítulo. Crê-me, Filoteia, acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, acredita, Padre, que a devoção é a rainha das virtudes. Olha aí, quem vai orientar, governar as coisas boas que nós devemos fazer é este amor a Deus, é esta vontade voltada, devotada a agradar a Deus.
sendo a perfeição da caridade como a nata para o leite, a flor para a planta, o brilho para a pedra preciosa, o perfume para o bálsamo. Sim, aí você imagina, como é que você pode imaginar uma planta sem flor, um leite bom sem nata, uma pedra preciosa que não brilha ou um perfume que não cheira? É aquilo que São Paulo diz, né? Sem amor, de nada vale. Então não adianta você fazer muitas coisas até boas se não for por amor a Deus. É por vaidade, é para mostrar que você é capaz. É um perfume que não tem cheiro. É uma pedra preciosa que não brilha. É um leite sem nata. Sim, a devoção exala por toda parte um odor de suavidade que conforta o espírito dos homens e alegra os anjos. São Francisco de Sales. Que riqueza, gente. Aqui dá para você e eu remoermos, aprofundarmos, meditarmos como está a qualidade da nossa relação com Deus. Ela é movida pelo amor. Nós temos vivido essa amizade com Deus de uma forma pesada, como se fosse movida pelos nossos esforços simplesmente, sem a ação da graça de Deus em nós. O que é que a gente transparece para as pessoas através da nossa amizade com Deus? É suavidade, alegria, serenidade, paz, apesar dos esforços, das dificuldades, do sacrifício. Dá para a gente refletir bastante. O amor está movendo a nossa relação com Deus, senão pede socorro a Deus, como eu quero pedir agora também com você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você e o convite para estarmos juntos no nosso próximo encontro. Deus lhe abençoe. E Maria lhe guarde.